and you wanna write it down. Would it kill your job? Olá, você já pensou que a cada dia que a gente acorda, o mundo está muito diferente do que no dia anterior? E que essa ideia de um mundo que se movimenta e se modifica o tempo todo e que faz com que a gente tenha a sensação de que está vivendo em pleno caos, é uma ideia que se consolida e acaba se constituindo a única certeza que a gente tem na vida? Pois é disso que nós vamos falar, baseado na leitura que eu fiz de O Mundo Desdobrável, de Carola Saavedra, Ensaios para Depois do Fim, em que ela vai abordar essa ideia de um mundo mutante, que ela chama de um mundo desdobrável. Então eu convido você a ficar comigo até o fim deste vídeo para a gente refletir sobre as questões interessantes que ela traz nesta obra. Mas antes de a gente prosseguir para a próxima parte do vídeo, já quero deixar o meu pedido para que você dê o like, comente, compartilhe, assine o canal e ative os sininhos das notificações para não perder mais nenhum dos futuros conteúdos do ciclo literário 2026. Muita coisa boa ainda vem por aí. Então vamos lá? O Mundo Desdobrável é a primeira incursão de Carola Saavedra no campo do ensaio. Então, não estou tratando aqui de uma obra de ficção, mas eu me atrevo a dizer que é uma não ficção distópica. Carola é brasileira e, ao mesmo tempo, é chilena. E ela usa da sua experiência pessoal como escritora, como pensadora, como estudiosa, para investigar essa realidade do mundo desdobrável e responder uma pergunta muito objetiva: o que a literatura pode fazer no mundo do pós-fim? É uma ideia bastante interessante para a gente começar a pensar, né? Isso me leva a uma questão muito pessoal, que é: quais as diferenças de entendimento, e se há alguma diferença, entre pessoas que leem e pessoas que se dizem não leitoras? Será que leitores e não leitores compreendem e lidam com este mundo desdobrável da mesma forma? O que é que você acha? Deixa registrado nos comentários aqui embaixo desse vídeo, que vai ser muito importante e interessante a gente conversar um pouquinho sobre essa reflexão. E também, é lógico, você pode registrar o que você pensa do que é que pode a literatura nesse caos todo que a gente está vivendo. E se você já achou que é interessante acumular essa leitura e ter um exemplar deste livro na sua estante, clica no link na descrição deste vídeo, porque ao comprar por ele, você dá um apoio muito importante para o canal e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como este. O que é exatamente que se pode entender com essa ideia de um mundo desdobrável? Vamos pegar esse papelzinho aqui e imaginar que ele é o mundo. E a gente vê este mundo assim. Mas ele é muito mais do que isso. Tanto é que você pode ir desdobrando, e cada vez que você desdobra esse mundo, ele fica um pouco maior e você passa a ver nele aspectos, coisas e tamanhos que você não percebia antes de desdobrar. É exatamente esse o conceito que Carola Saavedra quer trazer com essa ideia de um mundo desdobrável. E você veja, eu acabei de desdobrar esse meu mundo aqui, mas em torno e no entorno dele, né, tem um monte de outras coisas que eu não via e que eu posso ver a partir de agora. Ou seja, nessa ideia de mundo desdobrável, é uma ideia de um mundo em mutação constante e que pode ser menor, como pode ser maior, na medida em que eu vou ampliando a minha capacidade de enxergar e de lidar com ele. E que, na verdade, segundo alguns filósofos como Wittgenstein, que dizia que o mundo é uma questão de interpretação. E é essa a ideia que Carola vai desenvolver ao longo desses ensaios, que compõem essa obra muito inteligente e muito interessante, que é O Mundo Desdobrável.
E é lógico que se você é como eu, você provavelmente vai ler dos seus livros e fazendo conexões com outras leituras que você fez anteriormente. E neste livro em especial, isso é algo que me pareceu inevitável, é imperativo, é uma imposição, desperta uma espécie de compulsão e você começa a fazer algumas relações com leituras já realizadas. E eu fiz conexões com a trilogia distópica de Inácio de Loyola Brandão, começando com Zero, Não verás país nenhum, e desta terra nada vai restar a não ser o vento que sopra sobre ela, que são 3 obras distópicas e que vão trazendo uma espécie de gênese anterior a este livro, essa ideia de um mundo desdobrável e de um mundo distópico. E também acabei, inevitavelmente, pensando em Saramago, principalmente no seu livro O Ensaio sobre a Cegueira, que é uma distopia bastante interessante. Inclusive, esses livros que eu estou citando aqui, exceto o Zero, já existem vídeos no canal. Eu vou deixar os links para que você possa assistir depois que esse vídeo terminar e completar essa ideia e essas reflexões sobre esse conceito de um mundo desdobrável. E antes da gente passar para o próximo tópico de reflexão referente a este livro, eu gostaria de agradecer aos nossos 2 patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique, que têm investido no nosso sonho de manter esse canal funcionando e tem possibilitado todos os projetos que a gente desenvolve aqui nesse canal. E eu peço que vocês deem uma força para os nossos patrocinadores para que eles possam continuar dando uma força para a gente. Clique nos links das suas lojas virtuais depois que esse vídeo acabar e faça um tour sem compromisso, porque só de passear por lá você já vai estar nos ajudando muito e de repente você encontra algum item aí que faça parte da sua lista de desejos. Carola Saavedra não estruturou esse livro em capítulos muito lineares. Na verdade, nem há uma divisão clara de capítulos. O que há são o que eu entendi como grandes eixos temáticos, em que ela olha para o passado, olha para o presente, fala um pouco do futuro, sempre é lógico, com foco na literatura, porque a ideia é responder à questão inicial, que é o que pode a literatura neste mundo desdobrável ou nesta ideia de um mundo pós-fim do mundo. Veja que coisa maluca isso. Se a gente está falando num mundo, ensaios para depois do fim, a gente está entendendo que vai sobrar alguma coisa depois do fim do mundo. E ela usa para refletir sobre isso um contexto muito recente, que é as pandemias, as guerras, a questão ambiental, o aquecimento global, a ascensão da extrema-direita em todo o globo terrestre, enfim, tudo o que está acontecendo agora como sinais de um fim, né, em que aparece, ainda que não muito clara, fortalecida, consolidada, mas uma ideia de que se a gente preferisse antes o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Será? Aí a gente lê uma obra como essa e também fica pensando nesse subtítulo, né? E o depois do fim? O que será que é exatamente isso que Carola Saavedra quer dizer quando ela fala de depois do fim? Quer dizer, até essa ideia de que o fim é o fim, acabou, não restou nada, vai por água abaixo nesse livro. Né? Até essa ideia de algo depois do fim vai indicando de um mundo infinitamente desdobrável. Porque aqui a ideia do fim não é exatamente que não sobrou mais nada, mas o fim é o amanhã, o fim é o que vem a seguir. Quais são os desdobramentos desse mundo desdobrável? Então é nisso que ela reflete. Então, se a gente tem questões muito sérias para resolver no mundo, como uma delas, o aquecimento global,
as crises econômicas, a fome, enfim, tudo aquilo que impede com que a gente viva uma vida plena aqui na Terra e que vai sobrar inclusive depois do fim. O que é que nós vamos fazer com isso? E como que a literatura participa disso? Quer dizer, a literatura não vai resolver o problema do aquecimento global, mas será que o que ela está indicando é a literatura pode contribuir, a gente que é leitor pode pensar em lidar com esse fim e com esse depois do fim de uma forma diferente? A gente pode sair fortalecido deste mundo desdobrável, mesmo que ele seja tão inconstante, tão incerto. Dizer, ela continua sempre questionando o papel da literatura e o quanto a literatura pode fazer diferença na vida de uma pessoa ou não, do ponto de vista de entender esse mundo e de... Então ela apresenta a literatura como uma forma de resistência, né, de como a gente vai resistir a esse mundo do pós-fim e como a gente vai lidar com ele. E é lógico, ela tem essa ideia positiva de que a literatura tem a contribuir. E você acha? E você, o que acha? A literatura tem a contribuir ou não para a gente entender os desdobramentos desse mundo pós-fim? Deixa registradas suas opiniões aqui nos comentários. Tenho certeza que vão dar discussões muito interessantes. Se esse conteúdo e esse livro passou a fazer algum sentido para você, considere dar um apoio para o nosso canal de algumas outras formas, como, por exemplo, fazer doações de qualquer valor via Pix, nos enviar livros para novas resenhas e novos conteúdos, fazer contato para propor parcerias e collabs, assim como faz a Clique Livros e a Cursos Clique. E pense no seguinte, o desdobramento que a gente se refere aqui indica não só o caos, mas também uma esperança de mundos diferentes e mundos melhores no nosso amanhã. E não pare por aqui em relação ao nosso canal. Desdobre o Explora Mundo de algumas outras formas. Consulte as nossas playlists, principalmente você pode maratonar o Ciclo Literário 2025, que tem todos os livros do ano todo que foram resenhados e lidos até então, e já o que foi produzido no Ciclo Literário 2026. E outros projetos nós temos no canal, como Turismo Literário, Literatura que Cura, resenhas imersivas, resenha veloz, enfim, tem uma infinidade de coisas para você se desdobrar e que podem ajudar você a entender esse mundo desdobrável de uma forma melhor e sair por aí muito mais fortalecido para lidar com esse caos que é o mundo de hoje. Então venha organizar o seu caos junto com o nosso caos e vamos organizar o mundo junto, assistindo os conteúdos do canal Explora Mundo. Sendo o que eu tinha a dizer no vídeo de hoje, eu já vou agradecendo por você ter ficado até aqui, vou deixando um grande abraço literário e agora fui!